Você fica meio dado assim para mim, né, mas são as atividades, né, que a gente acaba assumindo e acaba chocando, mas eu vou continuar o curso, vou continuar com vocês aqui, certo? E assim, eu queria só dar uma frisada na fala do Luciano, que a força da secretaria nossa é o conjunto, né? Quando temos o nosso líder lá, ele tá com os membros da secretaria, ele segue com a gente, ele apoia as nossas ações e a gente tem aquele conjunto, tem aquela força, porque quando vem, ele falou a questão das ameaças que a gente sofreu ameaças, sim, sofremos, porque ele mesmo assumiu, não foi você, foi a secretaria e fomos nós. Isso aí dá uma segurança muito grande da gente trabalhar, né, da gente ter coragem e até agradecer, né, pela liderança. Eu acho que a Secretaria de Meio Ambiente hoje tem se destacado pela liderança que ele tem colocado, né, ele está à frente, e isso aí é uma coisa muito importante. Eu queria aproveitar e falar um pouco aqui sobre a questão da estrutura ambiental da Secretaria de Meio Ambiente que está hoje, para vocês entenderem um pouquinho, né, nessa semana de meio ambiente, a gente entendemos um pouquinho sobre recursos hídricos, entender sobre a estrutura ambiental que temos aqui no município. Obrigado, professora. Aí não pode passar essas primeiras páginas, tem um organogramazinho, eu vou começar nele, que isso aí eu acho que já foi bem pronto, isso aí. Aqui nós temos uma estrutura, né, municipal, que a gente, ideal. Antes, assim, essa estrutura existia, mas assim, existia no papel, não era uma coisa consolidada. Nessa gestão a gente consolidou. Consolidou o quê? A gente vê no sistema aqui o prefeito, né, que é o ordenador das atividades, ele está em cima. Mas as ações ambientais, todas elas passam pelo Conselho, o Conselho de Meio Ambiente. E esse Conselho de Meio Ambiente, qual é o norte que o Conselho tem? O plano de desenvolvimento que o Luciano acabou de frisar, que eu vou frisar um pouquinho mais sobre os eixos mais na frente. Então, qualquer ação ambiental que é executada aqui no município, ela tem o respaldo do Conselho, porque o Conselho é um órgão paritário, é um órgão que compõe o poder público e a sociedade civil, onde eles se reúnem mensalmente para discutir as questões ambientais. Então, isso dá uma legitimidade nas ações da secretaria. Descendo, né, depois passou o prefeito, tem a secretaria e vem a Secretaria de Meio Ambiente, né, que executa as ações. E descendo mais, aí tem o Fundo Municipal de Meio Ambiente, que existe desde 2008, é isso, Luciano? Existe a lei que cria o Fundo Municipal de Meio Ambiente aqui em Delmiro Gouveia. É uma coisa muito interessante, a gente descobriu isso, né? Aí agora a nossa luta agora é instituir, porque já tem lei. Tendo lei, então agora a gente vai colocar essa lei em vigor. Já estamos estudando, porque o Fundo Municipal de Meio Ambiente é onde tem todas todas as autuações, as multas e as taxas ambientais, toda ela vai para o Fundo Municipal de Meio Ambiente, e até alguma dedução de imposto de renda, algum projeto, alguma doação, vai para o Fundo Municipal de Meio Ambiente para ser utilizado para o meio ambiente aqui de Delmiro, né? Com o aval do Conselho. Muito, muito bem frisado, Luciano. Então, esse fundo, ele é gerido pelo Conselho, né? Ele tem o aval do Conselho e a Secretaria só faz executar. Detalhe, o Fundo Municipal de Meio Ambiente, o salário do secretário, do adjunto, dos técnicos, a estrutura da Secretaria não é paga com esse dinheiro do Fundo Municipal de Meio Ambiente. É só para as ações ambientais. Uma ação de reflorestamento, de recuperação de área degradada, ações nesse sentido que é tirada do Fundo Municipal do Meio Ambiente. Descendo, a gente tem os departamentos. Essa estrutura que vocês estão vendo aqui foi a estrutura indicada pelo CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, onde essa estrutura embaixo é mais flexível. Nós mudamos um pouquinho essa estrutura. Pode passar. Aí aqui sim, e só faltou frisar que nós temos uma coisa muito importante que foi da gestão passada. Nós temos a autorização do CEPRAM. O CEPRAM é o Conselho de Meio Ambiente daqui de Alagoas, que
autorizou o município de Delmiro Gouveia a fazer o licenciamento. Então, somos dos únicos, né, são 3 municípios, né, aqui em Alagoas que tem o licenciamento, Delmiro Gouveia, Maceió e Marechal Deodoro, né? Então, só esses 3 municípios têm a capacidade de licenciar, nem Arapiraca tem. Foi um ganho muito grande, foi da gestão passada, né? Aí, então, qual foi a nossa primeira luta? É pegar a resolução 30 do CEPRAN, se vocês, eu acho que depois a gente poderia ver uma dinâmica para vocês entenderem essa resolução 30, mostra também quais são as nossas atribuições, o que é que a gente licencia, o que é que a gente não licencia, e já dá para ver que dá um reforço muito grande para a secretaria, né? Onde a gente tem uma autonomia enorme, né? E isso aí foi um ganho e uma coisa que a gente manteve, né? Pode passar, professor. Aí com isso, a gente continuou, o Luciano fez um relato histórico de toda essa nossa trajetória até aqui, aí a gente criou os eixos da secretaria. Aí, o grande desafio é o seguinte, eu acho que alguém aqui lembra que o ano passado eu fiz até um levantamento aqui com alguns colegas, acho que o Tauí, acho que participou também, peguei algumas sugestões para anexar naquele plano, né? A Del lembra, muita gente, eu acho que muitas de vocês aqui participaram. Mas aí a questão é o seguinte, a gente tinha mais de 40 ideias, não é isso, Luciano? E depois entrou mais ideias. E aí, como é que a gente vai aplicar isso, organizar isso? Aí a gente trabalhou, acho que a gente trabalhou 3 meses, né? 3 meses antes da gente começar essa gestão, aí a gente pensou nos eixos. Porque os eixos a gente vai separar as ações por afinidade. Aí a gente criou o primeiro eixo, que no primeiro momento era monitoramento, controle e fiscalização, que era o primeiro eixo. Depois criamos ação e preservação, educação ambiental, recursos naturais e energia e gerenciamento de resíduos. Aí depois a gente inverteu o eixo 2 para o primeiro e a gente adicionou o planejamento. Então o primeiro eixo é o planejamento, ação e preservação, que assim, as ações de planejamento da Secretaria, principalmente a agenda, é uma dinâmica um pouco puxada da Secretaria, porque a gente tem reuniões toda semana e temos a elaboração da agenda. É bem pesado as reuniões, a gente tem umas discussões bem acirradas, mas assim, é tudo no campo ideológico, técnico, né? E de forma respeitosa, mas tudo isso para a gente ter uma gestão ambiental eficiente aqui no município, né? As ações a agenda da Secretaria, as ações de recuperação de área degradada, de reflorestamento, toda ela fica no eixo ação e preservação. Aí a questão do licenciamento, do monitoramento ambiental, do controle ambiental, que é feito aqui no município, ficou no eixo aqui, monitoramento, controle e fiscalização. Aí tem até um detalhe que a gente, após praticamente 6 meses de secretaria, aí a gente já viu que é necessário um outro eixo, né? Tirar o monitoramento, controle e a fiscalização, deixar ele só, e tirar a questão do licenciamento e da outorga, fazer um eixo extra. Porque tudo isso é mais para dinamizar a secretaria e a gente deixar ela estruturada, deixar ela com uma dinâmica que ela possa, quando a gente sair, né, deixar uma estrutura legal, né, uma estrutura que você possa tocar. Passando, tem um eixo educação ambiental, e esse eixo educação ambiental ele já se fala por si, né? Mas é interessante a gente entender que a educação ambiental que a gente trabalha não é aquela educação ambiental nas escolas, a gente quer trabalhar a educação ambiental também nas ruas, né? A gente fomos em algumas ruas, já fizemos algumas panfletagens, né? Que teve uma rua que tinha um problema com lixo, né? A gente também fazer essa educação ambiental popularmente falando, né? Essa é uma das coisas mais importantes que a gente precisa. Trazer para a população de Delmiro uma consciência ecológica. Alguns estudos preliminares que a gente fez para subsidiar isso aí, a gente viu que a população de Delmiro Gouveia, em questão de gastos de água, é uma das maiores. Os índices de perca. E assim, professor, a gente vê que o índice nacional tem que trabalhar isso na nossa sociedade, que mesmo a gente tendo o Rio São Francisco, né, a gente também tem que
trabalhar uma educação ambiental que possa trazer consciência para os munícipes, certo? O próximo eixo é os recursos naturais e energia. Por que recursos naturais? A gente quis colocar a amplitude do tema recurso natural para com que possa a gente estar contemplado, né, toda a questão dos recursos naturais, recursos minerais, tudo isso ser trabalhado nesse eixo. E também colocamos a energia. A energia é um dos fatores mais importantes. A gente não precisa nem falar, que a gente sabe aqui, temos um potencial de energia solar aqui enorme. Isso aí não é novidade para ninguém, né? A gente até temos um projeto que foi mandado foi para Brasília, foi para o Congresso Nacional, um projeto de utilização de energias renováveis nos prédios públicos. Não é isso, Luciano? Né? Foi o Ministério da Integração, né? Então, esse projeto, ele fala o quê? Para a gente pegar todos os prédios públicos e colocar as energias renováveis nele e a gente ter uma economia. A gente acredita que esse projeto sendo aprovado, a gente vai ter uma economia de mais de R$200 mil por mês só pela utilização desse projeto. Então, e o último eixo, a gente vem com gerenciamento de resíduos, que é o eixo mais emblemático, é o eixo que a gente tem mais trabalhado nele e que tem dado uma preocupação muito maior. Que a gente veio de uma FPI que autuou o município com a questão do lixão, tinha cemitério de placenta aqui na unidade hospitalar, a questão do matadouro, né? E o lixão, que é um dos gargalos maiores que a gente tem. Então, um dos trabalhos nossos é ordenar a questão do lixo no município. A gente até perdeu recentemente um projeto, a gente tinha elaborado um projeto, estava bem perto de conseguir um projeto de R$1 milhão para desenvolver a coleta seletiva aqui no município. Estava tudo certinho, foi no Ministério da Integração, só que por questão do município foi o CALC, não foi, Luciano? O município estava no CALC, né? Aí o CALC foi um pagamento que parece que no ano passado as pessoas não fizeram, aí eu não entendo bem essa questão, mas isso aí inviabilizou um pouco o desenvolvimento das ações que a gente tinha. Aí isso até frustrou a secretaria um pouco, mas já estamos aí continuando com outras soluções. Então, o gerenciamento de resíduo é uma das coisas que a gente está querendo utilizar da forma seguinte: gerenciar o resíduo sólido, o resíduo líquido e o gasoso. É grande. Nós estamos pensando grande porque a gente está pensando em uma secretaria organizada. A gente tem a lei que cria a Secretaria de Meio Ambiente, ela coloca 52 cargos para ser preenchido. É lógico que por lei isso é um exagero muito grande, né? O secretário, sabendo disso, ele não utilizou somente foi 10 pessoas no início para estruturar a secretaria, e aí agora estamos com 14 pessoas, não é isso? Então a gente tem uma secretaria enxuta e que, com o passar do tempo, a gente pode até ampliar um pouco mais esse número de pessoas. Mas o que é que a gente quer? A gente quer primeiro, como até o secretário fala, azeitar um pouco a máquina, né? Quando a gente entender que estamos apenas há 6 meses de gestão, não é fácil você entrar em um município que não tem a cultura ambiental. Você não tem. Você não via aqui no município assim, as pessoas com uma consciência. A gente vê questões isoladas, de uma pessoa ou outra com a consciência ambiental, mas a gente não vê isso como uma cultura maior. Então essa é uma das preocupações, né, que a gente primeiro colocar essa dinâmica, colocar toda essa questão ambiental bem perto da população para que a gente possa trabalhar melhor, né, por bairro, né, Perfeito. O Luciano lembrou uma das questões que agora a Secretaria de Meio Ambiente ela está no bairro Bom Sossego. Aí vocês dizem, poxa, está no bairro Bom Sossego, distante do centro da cidade, mas a visão nossa já foi diferente. A visão do secretário e até do gestor, do Padre Heraldo, é descentralizar as ações municipais. Por quê? Com a Secretaria de Meio Ambiente, qualquer secretaria em um bairro, certamente esse bairro vai ser atendido, né? Certamente esse bairro vai ter uma atenção melhor, vai ter o secretário vai estar andando pelo bairro, né? Então a ideia é essa. Por quê? Para ajudar
bairro a se desenvolver por completo. E por que a escolha do Bom Sossego? Que a gente queria o Bom Sossego e a Pedra Velha, né? E foi... O Bom Sossego é um bairro que ele tem uma organização, ele tem uma associação atuante, e uma tradição, né? A gente até, nos estudos aqui geográficos que a gente faz, a gente vê que o Bom Sossego ele tem uma característica diferente do centro da cidade. Parece que aquela divisão ali da ponte muda assim, completamente assim, a identidade, né? A gente já viu o pessoal com uma identidade diferente. E isso foi uma coisa muito que instigou muito nós, para a gente entrar nesse bairro, né? A gente já está participando da reunião da associação, né? O projeto piloto de educação ambiental vai ser lá, o projeto piloto da coleta seletiva vai ser lá, porque a gente quer, partindo de lá, ser exemplo para os demais. E a gente conta também com o apoio, né, da universidade, de alguns moradores, esse caso tem aqui do bairro Bom Sossego, e de algumas pessoas que puderem nos ajudar para a gente poder desenvolver essa atividade, né? Eu vou passar aqui, tem algumas ações ambientais, eu vou colocar só rapidinho aqui para vocês entenderem, eu não vou falar de todas, mas assim, a primeira ação principal nossa é a elaboração do plano de desenvolvimento, que detalhe, ele vai ser discutido amplamente, o plano exatamente, em uma audiência pública, quinta-feira, às 9 horas, na Câmara de Vereadores. Todos estão convidados. A gente pensou em tratar do plano aqui, mas a gente já quer instigar vocês a participar dessa audiência pública e questionar. Vim com ideias, vim com sugestões, né? E assim, é importante esse diálogo, né, que a Secretaria está mantendo, né? E o plano é o principal norte da Secretaria. Tudo que a gente vai fazer, aí Luciano pergunta, e aí, Aaron, está no plano? Está no plano? Até o Paleraldo já tem um plano, e aí o plano, como é que está? Fica nos cobrando, e aí, está andando? E a gente está tendo esse plano, porque esse plano foi construído com a sociedade. De uma forma direta e indireta, mas foi com a sociedade. A gente só deu uma melhorada nele, e a gente vai continuar a discussão dele, porque não é um plano fechado, é uma coisa, né, aberta para ser melhorado sempre. Outra ação importante nossa é que estamos participando do Conselho Consultivo do Monumento Natural do Rio São Francisco, que é o MONA, Conselho do MONA, que é uma instituição federal. Então, a Secretaria de Meio Ambiente, em menos de 6 meses de atuação, tem uma representatividade federal, isso é importante, né? Foi uma articulação diretamente do secretário que viu essa vaga que tinha para Delmiro, ela nunca foi ocupada, e a gente pegamos, vamos ocupar por direito, que o MONA está aqui, né? Nós temos aqui uma área de MONA, não sei se vocês conhecem, né? Boa parte desse monumento natural do São Francisco está aqui em Delmiro, então é por direito nós estávamos participando disso aí, certo? Aí temos a questão, tinha alguns táxis, né? Sempre a gente trabalha com termos de ajustamento de conduta para alguma pessoa que cometeu alguma infração ambiental, a gente elabora um TAC e faz a questão da compensação ambiental, a gente tem esse monitoramento, né? Isso é uma das ações importantes, as visitas técnicas, estamos estruturando um viveiro, né? Acredito que daqui a 2 meses, né, Luciano? A gente até convida vocês a visitar a Secretaria de Meio Ambiente, que a gente vai estar produzindo as mudas de plantas nativas, né? Até um parêntese aqui, o nosso secretário ele tem uma habilidade muito boa com plantas da caatinga. Aí eu estava lá com 5 quilos de sementes de barriguda. Aí eu mandei cerca de 200 gramas para um amigo meu especialista lá em Pernambuco. Ele não conseguiu reproduzir a planta barriguda. Aí o Luciano até disse, não, me dá um pouco aí dessas sementes. Eu disse, rapaz, será que esse cara vai conseguir? Aí eu peguei, dei um punhado de sementes para ele. Foram quantas sementes que tu pegou? 12 sementes. Das 12 sementes, tu conseguiu tirar quantas? As 12. Né? Então, o Luciano, ele é um cara que tem esse trato. O cacto coroa de frade também, ele consegue reproduzir, que está em extinção. E a barriguda também está em extinção. Então, a gente vai ser um viveiro de referência aqui, né, em Delmiro Gouveia, que vai ser um dos únicos a ter
em larga escala, a planta barriguda, que está em extinção. Outra coisa, pode passar? A gente tem também a questão da poda, que a poda estava há mais de 8 meses sem ser utilizada direito, aí instituímos novamente a poda. Estamos participando do Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável, que foi criado via Secretaria de Agricultura, mas nós estamos também participando dele. Pode passar, professora. Temos aqui, a gente tem estamos próximo da Ascadel. A gente tem uma coisa muito interessante aqui, que é uma associação de catadores, né? Agentes ambientais, né? Que agora é uma nova nomenclatura que o Ministério está trabalhando, mas nós temos essa associação aqui. Então, a gente estamos perto deles, tentando conscientizar e ver uma solução mais adequada para a questão do lixão. Pode passar? A gente tivemos uma apresentação do Relix. Quem é que viu a apresentação do Relix? Do lixo, que foi lá na praça, no teatro? O Adalberto. Aí, Adalberto. Isso aí foi uns 2 meses atrás. Foi um espetáculo, né? Uma apresentação teatral, uma conscientização sobre o lixo. Foi muito interessante. E a partir dessa articulação que a gente fez, trouxemos esse pessoal. Eles fizeram uma apresentação, uma conscientização ambiental para a questão do lixo e ganhamos para a Ascadel 2 ciclolix. O que é ciclolix? É uma bicicleta adaptada para a questão dos agentes ambientais, né? Ou catadores, né? Então, eles vão poder desenvolver a atividade deles de coleta seletiva, né, nessas bicicletas. Mas a nossa proposta é a gente ter cerca de, são 20, né? 20 bicicletas para os catadores ou agentes ambientais desenvolver suas atividades e com elas. Aí, a nossa proposta é essa. A gente temos uma participação efetiva no colegiado territorial que une os 8 municípios aqui do Alto Sertão, né, que até foi um dos que o Luciano mencionou, que referendou o nosso plano, né? Pode passar. A gente temos ações nas escolas. Pode passar. Tivemos recentemente um acordo de cooperação técnica com o IMA, que eu acho que isso foi uma das questões. O IMA vai estar regularmente na Secretaria de Meio Ambiente de Delmiro Gouveia, prestando uma orientação e uma fiscalização em conjunto. Isso dá uma notoriedade, isso dá uma questão, uma segurança muito, muito maior das nossas ações. Essa é uma das questões que a gente, uma das vitórias nossas. Pode passar. A questão da SUB. Estamos com o Conselho de Meio Ambiente estruturado. Acho que o professor Beto, eu e o Luciano, a gente fazia parte da outra gestão do Conselho de Meio Ambiente, que por sinal eles não se reuniam mais de um ano, né? Não é isso, Beto? Fazia mais de um ano, o Beto e o Luciano, a gente sempre sentava e sempre discutia para ver como é que a gente pode, porque o Conselho de Meio Ambiente é um órgão principal dessa estruturação. Já falei para vocês no início da nossa fala. Então, estamos agora com o Conselho estruturado, com ata, já tivemos 2 reuniões. Então, essa é uma das vitórias, né, que a gente está aí, né, isso, Betinho? Valeu. Vou passar. E um dos projetos mais interessantes nosso foi uma ideia até do Samir, né, o Samir, Ministro da Comunicação, de criar a linha verde. Aí ele falou, porque tem a linha verde de IBAMA. Aí ele pensou, vamos criar a linha verde. Esse número aqui, tudo bem. Esse número aqui, o 8176-6300, eu queria que vocês até anotassem, né? Esse número é o WhatsApp. Vocês tendo alguma denúncia, alguma informação, alguma sugestão, alguma crítica, algum elogio, desculpem, vocês podem entrar em contato com esse número, né, para fazer alguma denúncia ambiental, para conversar e esclarecer algumas dúvidas. Isso é interessante. E temos o nosso e-mail, que é o Meio Ambiente Delmiro, certo? Bem, gente, sucintamente a gente falou as ações da Secretaria. Luciano, eu esqueci alguma coisa? Realmente, bem colocado. Bem, e assim, a gente quer
a gente fica sempre inquieto, né? Porque mesmo a gente vendo que estamos avançando, mas a gente nunca está satisfeito. Isso aí é um posicionamento até do secretário, que sempre está cobrando, sempre cobrando, sempre cobrando. Isso é bom, que faz com que a gente nunca pare. Porque se a gente ficar acomodado, aí, realmente eu acho que a questão ambiental aqui em Delmiro Gouveia vai ficar como... Até eu queria um parêntese, que até eu falei hoje à tarde, e queria até mencionar aqui. Um dos primeiros estudos que fizemos aqui na cidade de Delmiro Gouveia foi que tivemos, nos últimos 5 anos, mais de 4.000 hectares de caatinga desmatado. Então, é isso que a gente não quer que aconteça novamente. Muito obrigado.